Acordo histórico. Trump e Reino Unido redefinem o comércio internacional. O primeiro acordo formal, após a imposição da guerra tarifária por Donald Trump, foi estabelecido com o Reino Unido. Este acordo servirá como base para futuras negociações com outros países. Finalmente, parece estar funcionando e podemos esperar mais liberdade no comércio internacional. Vamos explorar os detalhes e entender como podemos compreender o fluxo de capital globalmente e qual o real objetivo que Donald Trump pode estar alcançando. Já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos que as tarifas impostas pelo governo Trump são um caminho escolhido por ele para buscar a reindustrialização dos Estados Unidos. Um ponto importante é diminuir a vulnerabilidade externa dos Estados Unidos. Parece óbvio que, se você depende em grande parte de insumos ou matérias-primas provenientes do seu maior rival, a China, claramente você está em uma situação de vulnerabilidade. Imagine, em uma guerra, se o país dependente desses insumos ou matérias-primas decide fechar suas fronteiras. A China fecha as fronteiras para os Estados Unidos e não há mais comércio entre eles. Portanto, a vulnerabilidade é maior. Com isso, os Estados Unidos querem reindustrializar, trazendo as indústrias de volta para produzir internamente, gerar empregos e fazer com que a produção seja local, não mais no exterior. Esse é o cenário geral, conforme mencionado no Acordo de Mar-a-Lago, onde haveria uma mudança no cenário monetário mundial. Trump, com o intuito de fazer o dólar perder um pouco de sua força, busca diminuir os déficits apresentados na balança comercial ou em conta corrente dos Estados Unidos. Esse pano de fundo visa diminuir todo esse déficit, além da vulnerabilidade já mencionada. É importante conhecermos a dinâmica desses fluxos de capital para entendermos o que está acontecendo e, claro, chegarmos ao final aqui e compreendermos que pode haver uma luz de esperança. Esse acordo pode funcionar para vários outros países, o que, no fundo, é o que Trump vem fazendo. Pressão na China e em outros países para estimular esses acordos bilaterais e, assim, conseguir taxas mais baixas. Esperamos que isso nos leve a um mercado bem aberto com taxas muito mais baixas. Vamos entender o primeiro ponto. Se um país apresenta déficit, ou seja, importa mais do que exporta, isso implica que alguém está financiando esse país. Ou seja, o estrangeiro está financiando. Se você compra acima das suas capacidades, ou você tem reservas, ou alguém te empresta, financia para você comprar acima das suas capacidades e gerar esse déficit. Mas isso não é necessariamente ruim. Aquele país, ou aqueles países que têm superávit comercial, exportam mais do que importam, são os países que cedem o financiamento aos países deficitários. Essa é a grande dinâmica como um todo. Mas, repito, ter déficit não é necessariamente ruim. Aqui, estamos falando de déficit comercial ou saldo em conta corrente, não o déficit estratosférico que o Brasil está apresentando nas contas públicas. Separemos isso. O déficit comercial ou déficit no balanço de pagamentos significa que você tem uma relação deficitária ou superavitária com outros países. Se você tem uma relação deficitária, alguém, o estrangeiro, está te financiando para comprar acima das suas capacidades. O que você faz com esse dinheiro que está sendo financiado pode ser algo positivo, desde que você use o mesmo para investir. Você pode importar de outro país mais do que exporta. Esse país está te financiando e, claramente, você usa esse dinheiro para produzir produtos de alta qualidade, com maior produtividade, tecnologia e conhecimento, o que vai reverter em ganhos maiores no futuro. Portanto, esse déficit que precisa de um financiamento, esse financiamento tem um bom uso, e esse bom uso gera um ganho maior do que o custo desse financiamento? Agora, claro, se um país apresenta um déficit e usa esse financiamento externo para simplesmente manter a máquina pública em funcionamento, pagando juros ou salários, uma vez que o Estado não para de crescer, obviamente isso gerará problemas econômicos. Você se endivida para pagar os seus gastos correntes. Não há investimento, não há aumento de produtividade. Portanto, obviamente,
isso causará problemas na economia, no médio e no longo prazo. Vamos entender em números, para ficar mais claro. E já voltamos aqui à situação dos Estados Unidos. Se olharmos o balanço de pagamento do Brasil e focarmos desde o começo dos anos 2000, como vemos na tela até o momento atual, a gente vê, nesse primeiro gráfico, que o dólar frente ao real perdeu valor. Ou seja, o real se valorizou muito entre os anos de 2004 até mais ou menos 2008, a crise dos Estados Unidos. Vocês já vão entender por que é importante a compreensão disso. Ou seja, o real ganhou valor. Digamos aí entre 2004 até 2008, 4 anos de valorização do real. O que acontece quando você tem uma moeda mais forte? Uma moeda mais forte pressupõe que você tenha um incentivo a importar mais do que exportar. Quando você importa mais do que exporta, você passa a ter um déficit. E esse déficit, como falamos no começo do vídeo, necessariamente implica que o estrangeiro está te financiando. Pois bem, se o real se valorizou e tem esse incentivo à importação, vamos olhar então o que aconteceu com a balança comercial do Brasil nesse mesmo período. Também colocamos aqui em vermelho, ou seja, nós tivemos uma mudança no saldo comercial. Era superavitário e passou a ser deficitário, uma vez que o real se valorizou, como eu falei. Seguindo aqui nesse próximo gráfico, nós conseguimos ver que é o saldo em conta corrente frente ao PIB do Brasil. A linha azul e a linha cinza é a cotação do dólar frente ao real. Também conseguimos ver nesse mesmo período, ali de 2004 até 2008, que é onde tem esse pico, e ele começa a cair aqui na esquerda do gráfico, na linha azul. Significa que a gente passou a ter de um superávit em conta corrente para um déficit em conta corrente, uma vez que o real se valorizou e uma vez que a balança comercial se tornou deficitária, como mostramos nos gráficos internacionais. Só que quando você tem um déficit em conta corrente, ou você consome as suas reservas para bancar esse déficit, ou você pega mais financiamento. O que ocorreu nesse período de 2004 a 2007, 2008, é que o fluxo de investimento internacional do estrangeiro no Brasil foi um fluxo muito alto. Lembre-se que o Brasil conseguiu grau de investimento ali nessa época e aí, obviamente, o fluxo começa a vir para o Brasil. Você tinha aquela geração de superávit, o governo gastando menos do que arrecadando. Infelizmente, a gente viu que era o governo do PT e tudo aquilo foi desviado. Bilhões de reais desviados, como foram descobertos e agora estão sendo descobertos de novo. Portanto, não foi usado para aumento de produtividade, tecnologia, não, mas foi usado para comprar e manter e aumentar as reservas internacionais, o que foi positivo, e muito, obviamente, bilhões foram para a roubalheira. Mas voltando aqui, nós vemos nesse próximo gráfico que as reservas internacionais em azul cresceram drasticamente nesse período também. Ou seja, o fluxo internacional de investimentos no Brasil era tamanho que financiava o déficit em conta corrente dentro do balanço de pagamentos, que é, em certo modo, o que está acontecendo ainda hoje, apesar dos números estarem se deteriorando por completo. Quando a gente olha aqui na linha azul, a gente vê os investimentos estrangeiros diretos que cresceram também, mas dinheiro entrando financiava o déficit. Como esse montante de investimento estrangeiro naquela época que entrava era abundante, o que acontecia é que isso se transformou, o que não foi para roubo petista, em reservas internacionais, que foi um ponto importante. Expliquei tudo isso da balança comercial brasileira porque os Estados Unidos são uma exceção a essa regra. E por quê? Porque os Estados Unidos apresentam déficit comercial, déficit em conta corrente, só que eles detêm o monopólio da emissão do dólar. Ou seja, eles emitem a moeda que é reserva de valor no mundo todo, a moeda com maior demanda no mundo. Então, eles podem financiar o seu próprio déficit imprimindo a sua própria moeda, que, uma vez que os outros países demandam essa moeda, ou seja, demandam dívida pública americana, e eles têm todo o incentivo a se endividar. E aqui é o primeiro ponto. Trump quer desvalorizar o dólar frente a essas moedas
para que os produtos americanos se tornem mais competitivos e ele comece a diminuir o déficit da balança comercial e o déficit com o restante do mundo. Uma vez que a impressão de dinheiro americana hoje, em grande parte, é usada para o crescimento do Estado e o crescimento da máquina pública, e Trump precisa diminuir a dívida do governo americano. Quando nós olhamos no gráfico aqui o saldo em conta corrente da balança dos Estados Unidos, veja que o zero está aqui em cima. Ele é estruturalmente deficitário e hoje está na casa dos 4% do PIB. Quando olhamos a balança comercial americana, a gente vê que também ela é estruturalmente deficitária. Os Estados Unidos exportam muito menos do que importam do restante do mundo. Portanto, eles apresentam um déficit. E esse déficit é financiado com a impressão de dólar que o restante do mundo compra a dívida pública americana. As reservas cambiais do Brasil, da China, do Japão, da Alemanha, grande parte está em dívida pública americana. Quando falamos que a reserva está em dólar, ele não deixa $1 parado lá, ele compra título público americano. Portanto, esse dinheiro volta para os Estados Unidos. E a questão é, o que eles fizeram com o uso desse dinheiro, desse financiamento externo? Se eles estão usando para a manutenção da máquina pública, que não parou de crescer nos últimos anos, claramente não é um investimento, é um gasto. Se você usa esse investimento de maneira produtiva, isso pode se tornar produtivo, como falamos no começo do vídeo, para o bom funcionamento e desenvolvimento da economia no médio e no longo prazo. E o que nós vemos, um dado que saiu hoje, que eu estou gravando na sexta-feira, é que as exportações na China tiveram um crescimento anualizado de mais de 8%, e as importações caíram 0,2%. Claro, a China tem uma manipulação do seu câmbio que quer manter desvalorizado para os seus produtos serem competitivos. Isso aconteceu desde os anos 90, e essa grande guerra que o Trump quer é que a China valorize a sua moeda para os seus produtos se tornarem menos competitivos, os americanos mais competitivos, e diminuir esse déficit americano, como mostramos aqui. Interessante olhar que o superávit comercial chinês já alcança 96 bilhões de dólares no recorde do Brasil. Nós tivemos no ano de 2023 um superávit de 100 bilhões no ano. Eles estão aqui apenas no mês de abril de 2025. A China realmente apresenta números estratosféricos. Assim, o que a gente vê foi que as tarifas impostas por Trump no dia da liberação foram o meio encontrado por ele para fazer pressão nos outros países para diminuir o seu déficit corrente, o que é totalmente compreensível, o que obviamente traz barulhos e consequências no curto prazo. Mas ele é compreensível sobre o ponto de vista de reindustrialização e diminuição do déficit, que são os focos centrais dos Estados Unidos, e obviamente diminuição dessa vulnerabilidade. Podemos entrar aqui no juízo de valor se é a favor, se é contra, se é benéfica ou não. Mas a verdade é que os fatos são esses, e claramente pode estar gerando agora, apesar dos ruídos no curto prazo, alguma esperança no médio prazo. E sim, negociar com Trump não é fácil. Essa pressão parece estar acontecendo, uma vez que o próprio chanceler alemão, o Merz, parabenizou o Trump pelo acordo com o Reino Unido, que nós começamos a falar no começo do vídeo. A Ursula von der Leyen, que é da União Europeia, falou, abre aspas, se eu for à Casa Branca, quero ter um pacote que possamos discutir. Ou seja, os países já estão se abrindo à possibilidade de fazer acordos com os Estados Unidos. Inclusive, o Trump falou que pode diminuir as tarifas hoje em 145% da China para 85% ou 60%, querendo colocar a China contra a parede mesmo para ver se eles primeiro partem para a diminuição das tarifas recíprocas impostas. A verdade é que Trump vem dizendo que há acordos comerciais em andamento com vários outros países. Isso pode ser benéfico se os Estados Unidos começarem a fazer acordos unilateral com vários países para a diminuição das tarifas. Claramente, isso pode ser benéfico no médio e no longo prazo. Por exemplo, no acordo de ontem com o Reino Unido, eles poderão vender uma quantidade de carnes sem tarifas aos Estados Unidos. Em paralelo,
os Estados Unidos poderão vender também ao Reino Unido sem a imposição dessa tarifa. Por exemplo, também a exportação de etanol dos Estados Unidos para o Reino Unido, que ficará isenta. Automóveis, alumínios, aço, também com uma tarifa isenta, até uma determinada quantidade do produto, e o restante fica com 10% das tarifas. Claro que muitos produtos que antes tinham uma tarifa menor passam a ter a tarifa mínima agora de 10%. Mas a ideia é que isso vá diminuindo ao longo do tempo com cada um dos países, que é a pressão que o governo Trump tem feito com os outros países. Inclusive, nessa semana, nós tivemos um evento completamente atípico, que foi, por exemplo, a valorização expressiva das moedas asiáticas frente ao dólar. Por exemplo, moeda de Taiwan, de Singapura, da Coreia, da Malásia, de Hong Kong, que, como está sendo caracterizado, pode ser chamado de crise às avessas do que aconteceu lá em 1997, quando tivemos a crise dos tigres asiáticos. E ao olharmos no gráfico aqui o que aconteceu nesses últimos dias, nós vemos que todas essas moedas aqui no gráfico, eu coloquei a cotação da moeda de Taiwan, da Malásia, de Hong Kong, mostrando uma valorização expressiva frente ao dólar. O dólar se desvalorizando frente a essas moedas. E vamos lembrar do que aconteceu em 1997, quando o baht tailandês, a moeda tailandesa, perdeu incrivelmente seu valor. E como voltamos no começo do vídeo, quando um país tem uma moeda forte, que é o que ele tinha antes da desvalorização em 1997 na Tailândia e nos outros tigres asiáticos, como a moeda era forte, você tinha um incentivo à importação. Eles tinham déficit em conta corrente na balança de pagamentos. Portanto, eram financiados por países do estrangeiro. Esse financiamento é pago com as reservas internacionais ou com essa dívida. Então, esse financiamento que nós falamos acabou as reservas internacionais, porque esses países mantinham câmbio fixo e não um câmbio determinado pelo próprio mercado. E tabelar preços, a gente sabe que isso leva à escassez da moeda ou de todo e qualquer produto. Isso aconteceu no Brasil nos anos 80, no México também, no Brasil até no começo dos anos 90. Isso aconteceu com a Argentina diversas vezes já nesse século. Portanto, eles tiveram que soltar o câmbio, a Tailândia e os tigres asiáticos. O câmbio se desvalorizou demais, e essa desvalorização do câmbio reajusta o fluxo de mercadorias e capitais, uma vez que a moeda desvalorizada da Tailândia agora favorecia as exportações. Passaram a exportar mais do que importar, gerar superávit. Portanto, passaram a ser geradores de financiamento e não captadores desse financiamento. Portanto, não aumentava sua dívida. E quando eles vendem mais do que importam, entra dinheiro. E esses dinheiros recompõem as reservas internacionais até uma nova estabilidade. E foi justamente o que nós vimos aqui nesse próprio gráfico, que no mesmo período as reservas internacionais da Tailândia começaram a crescer. Por isso que estamos falando que o que está acontecendo, ou aconteceu essa semana, pode ser a crise dos tigres asiáticos avessa. Ou seja, será que os Estados Unidos já estão negociando acordos paralelos com cada um desses tigres asiáticos para pressionar ainda mais a China, desvalorizar a moeda americana para ser mais competitivo com esses países? E vale lembrar que todos esses países apresentam superávit em conta corrente de forma estrutural. Portanto, eles têm gordura para queimar, valorizando a sua moeda, desvalorizando o dólar frente a essas moedas, tornando os produtos americanos mais competitivos, diminuindo o déficit dos Estados Unidos com cada um desses países. E é o que o Trump vem falando, que tem acordos formalizados com vários outros países. Veja, esse vídeo é algo mais técnico. Espero que tenha ficado claro. Se essa notícia fez você enxergar o mundo de um jeito diferente, imagine o que ainda está por vir. Não perca a oportunidade de se manter informado e à frente do seu tempo. Inscreva-se agora no Razek News e ative o sininho para receber todas as atualizações. Aqui você encontra informação com contexto, clareza e sem enrolação. Um abraço de Razek e até a próxima análise.